Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de tapete em crochê. É um tapete fácil, rápido e econômico também. Ficou com um tamanho ótimo, gente. Esse tapete aqui, para minha tensão de pontos, ficou com a medida de 71 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando que o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Mas aqui na videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete maior, tanto no comprimento quanto na largura também. Então confiram o vídeo até o final para não perder nenhum dos detalhes que eu passo aqui no vídeo. Aqui no canal, gente, já tem a videoaula desse modelo de tapete na versão simples, sem flores, com a base tradicional. E nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer esse tapete aqui com flores. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do tapete e da passadeira com esse bico de acabamento na versão sem flores. E aqui eu vou ensinar para vocês esse tapete super lindo aqui com flores e eu espero muito que vocês gostem. Para fazer esse tapete, gente, eu utilizei 357 gramas de barbante. Utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Para iniciar minha peça, eu vou utilizar o barbante número 6. Vou utilizar aqui a cor rosa médio e vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Eu vou iniciar minha peça trabalhando com um círculo mágico. Então, eu vou segurar aqui o meu fio, dessa forma, ó. Seguro aqui o fio novamente. E aqui eu vou puxar esse fio, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Fiz a primeira correntinha, vou fazer mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, ó. Então, ficou um total de 3 correntinhas. Para dar a altura de um ponto alto, e vou trabalhar mais uma corrente que será de separação. Ficou um total de 4 correntinhas agora. Aqui, gente, eu iniciei trabalhando com um círculo mágico, mas se você não quer trabalhar com um círculo mágico aqui no início da peça, pode iniciar aqui com um cordão de 5 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo, e aí inicia aqui as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e uma corrente de separação. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente, laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto, uma corrente, vou trabalhar aqui uma sequência de 8 pontos altos com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro, ó. 8 pontos contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, vou trabalhar aqui uma sequência de 8 pontos. Fiz aqui 7 e agora 8 pontos altos com uma corrente de separação entre um ponto alto e outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Uma corrente. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó. E eu vou puxar esse fio para fechar aqui esse círculo mágico, ó, dessa forma. Esse fio aqui já vai servir para fazer a aplicação da pérola, mas se você não quiser utilizar a pérola, pode fazer o arremate aqui desse fio e eu vou ensinar para vocês também. Agora, fiz a minha correntinha, vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, ficou assim a primeira volta da flor. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Então, caminhei aqui com um ponto baixíssimo para o intervalo de uma correntinha. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar o meu fio, e nesse mesmo intervalo de uma correntinha aqui, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos para esse mesmo intervalo de uma correntinha. Contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, então, gente, formou um grupinho agora com 4 pontos altos. Eu vou virar aqui o meu trabalho, ó, dessa forma, e agora eu vou subir 1,
2 correntinhas apenas para dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem trabalhar 3 correntinhas, igual a gente estava trabalhando aqui nas carreiras anteriores, que vai dar certo também. Então, fiz 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse próximo ponto de base e vou trabalhar aqui um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, a gente não pode esquecer de trabalhar sobre esse último ponto aqui, que foi aquelas 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. Então, eu vou vir aqui sobre essa correntinha desse ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Então, agora, gente, contando com as 2 correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, formou novamente um grupinho com 4 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntes. Vou laçar o meu fio. Aqui está do lado avesso essa carreira aqui inicial, gente, ó. Aqui está do lado avesso. Então, eu vou virar a minha peça aqui, ó, para o lado certo aqui. A gente sempre vai tirar como base essa primeira volta que a gente fez aqui, está do lado certo. Então, a gente tava dessa forma, ó, a peça estava assim. Vou virar o trabalho assim. Vou vir nesse intervalo aqui de uma correntinha e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 4 pontos novamente, ó. 1, 2, 3 e 4 pontos altos para esse mesmo intervalo de uma correntinha. Então, a minha peça está ficando assim. Aqui a gente já fez a primeira pétala da flor. Então, aqui, gente, ó, fiz as 2 correntes, 4 pontos altos. Agora, eu vou virar a minha peça dessa forma. E aqui eu vou subir 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, mas vocês podem trabalhar com 3 correntes. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Formou um grupinho de 4 pontos altos, com 4 pontos altos novamente. 2 correntes, laço meu fio, ó, vou virar aqui para o lado certo novamente. E agora eu venho nesse intervalo de uma corrente e repito. 4 pontos, ó, fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Viro a minha peça, subo 2 correntes apenas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e aqui no próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, ó, vou virar a minha peça novamente, e aqui, nesse intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar aqui novamente um grupinho com 4 pontos altos. Então, gente, essa será a nossa sequência. Aqui está formando as pétalas da nossa flor. Então, sempre vou trabalhando os grupinhos de 4 pontos altos, 2 correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto, igual a gente fez aqui nas pétalas anteriores, ó. Aqui depois a gente dá uma arrumadinha, gente, fica bem certinho. Fiz com as 2 correntes, mas como eu passei para vocês, podem trabalhar as 3 correntinhas. E aqui do lado avesso da peça, vai ficando assim. Aqui, gente, é onde a gente vai trabalhar a próxima volta, ó. Nessas alcinhas aqui, nessas correntinhas que a gente fez. Então, é uma flor que ela é bem fácil de fazer e super econômica também. Eu vou seguir essa sequência por todos esses intervalos de uma corrente, eu vou trabalhar uma pétala. Vai ficar um total de 8 pétalas. Eu tô trabalhando aqui, gente, com 4 pontos altos, mas se vocês acharem melhor, podem trabalhar com 5 pontos, que vai dar certo também. Vai trabalhar a mesma sequência, a diferença que será com 5 pontos altos. A diferença de trabalhar com 5 pontos é que cada uma dessas pétalas aqui, ó, vai ficar mais cheinha, porque vai aumentar um ponto alto, tanto nessa primeira volta, quanto nessa segunda volta aqui
de cada uma dessas pétalas. Vou seguir essa sequência aqui que eu passei para vocês, que eu fiz aqui nessas pétalas anteriores, vou repetir nas próximas e volto para a gente dar continuidade à nossa peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, a minha flor está ficando assim, foi formando aqui as pétalas, tem um total de 8 pétalas. Aqui, gente, eu fiz as duas correntinhas e para concluir aqui essa volta, eu vou vir aqui, ó, onde eu iniciei a primeira pétala da minha flor, eu fiz aqui um total de 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. E essa corrente foi onde a gente trabalhou esse ponto alto aqui, ó, da segunda volta da pétala. Então, eu vou vir aqui bem nessa correntinha, na terceira correntinha, e vou prender com ponto baixíssimo, ó, dessa forma, para fechar aqui a volta. Então, aqui essa pétala, ó, vai ficar exatamente igual ficou essas outras pétalas também. Agora, aqui eu vou laçar e vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, depois a gente vai fazer o arremate desse fio. Então, ficou assim, gente, ó. Vou arrumar aqui. Agora, para fazer a aplicação da pérola, gente, ó, eu vou pegar esse fio, vou puxar aqui um pouquinho mais esse fio. Agora, eu vou pegar minha agulha de crochê e vou dividir esse fio aqui ao meio, ó. Então, eu vou vir aqui e vou dividir aqui esse fio. Vou deixar 3 para cada lado, ó, dessa forma. Dividi aqui o fio ao meio. Agora, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Peguei aqui a minha agulha. Então, gente, passei aqui o fio. Agora, eu vou pegar uma pérola. Vou utilizar aqui a pérola número 6. Vou vir aqui, gente, ó, bem nesse espaço aqui, e vou passar a minha agulha, trazendo ela do lado avesso para o lado certo, ó. Então, bem aqui, em qualquer um dos pontos, ó, trazendo a minha agulha para o lado certo. Vou pegar aqui a pérola número 6 e vou passar aqui dessa forma. Agora, eu vou vir aqui. Aqui foi onde eu trouxe o fio, ó, vou vir aqui nesse próximo ponto aqui, passando a agulha do lado certo para o lado avesso. E aqui eu já fiz a aplicação da pérola, gente, ficou assim. Agora, para arrematar esse fio, ó, eu vou vir aqui e vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho, não aperto tanto para não repuxar, gente, ó. Eu aperto aqui, mas não tanto. Vou fazer mais um. E 2 nozinhos. Então, esse fio, gente, a gente já faz o arremate e já faz a aplicação da pérola. Fica bem fácil também. Agora, eu vou cortar aqui o excesso desse fio. Bom, gente, então está pronta aqui a flor. Esse fio aqui, gente, ó, eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar a hora do arremate. Então, eu venho passando esse fio aqui por entre os pontos. Pode também utilizar a agulha de tapeçaria, gente, ó. Vou vir aqui e vou trazer esse fio para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar aqui o arremate. Agora, eu vou pegar o fio multicolor. Peguei aqui o verde multicolor. Vou fazer uma laçadinha. Agora, eu vou vir bem nesse espaço aqui de 2 correntes, que eu trouxe o fio para facilitar a hora do arremate. Agora, a gente vai trabalhar a parte das folhas da nossa flor, gente, para formar aqui o square nesses intervalos aqui de 2 correntinhas que a gente fez, ó, entre uma pétala e outra. Então, é nesses intervalos aqui de 2 correntes que a gente vai trabalhar agora. Então, eu vou vir aqui. Nesse intervalo de 2 correntinhas aqui, pode iniciar em qualquer um dos intervalos. Eu vou vir bem aqui e vou prender esse fio aqui, que eu fiz uma laçadinha, ó. Eu vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo.
Prendi aqui com um ponto baixo, vou subir mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Então, o ponto baixo, ele vai contar como uma correntinha e mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Esse fio, eu vou trazer ele para esse lado. Ó, laço meu fio, nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Formou um grupinho com 3 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 2 correntes. Então, agora, fiz as 2 correntes, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. Aqui eu vou puxar aqui um pouquinho, gente, ó, para dar bem certinho aqui os pontos nesse intervalo de 2 correntes. Então, aqui vai formar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Formou aqui um leque. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, agora eu vou vir aqui no próximo intervalo aqui de 2 correntinhas. Aqui está a pétala da flor, ó. Então, aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar agora um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente, para o próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um leque agora, de 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente para o próximo intervalo de uma correntinha, não, desculpa, gente, para o próximo intervalo aqui de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio. Agora, para o próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar mais um leque de 3 pontos altos. Duas correntes, e aqui eu trabalho mais 3 pontos altos. Correntinha, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo e aqui eu vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente e agora, para o próximo intervalo, eu vou trabalhar apenas um grupinho com 3 pontos altos. Eu não vou trabalhar um leque agora, porque a gente vai fazer agora, gente, a emenda de uma peça, né, de um square com o outro. Então, aqui, eu trabalhei um grupinho de 3 pontos e um grupinho de 3 pontos altos. Por quê? Porque a gente vai completar essa lateral aqui, gente, quando a gente terminar de fazer a emenda das outras flores também. Então, peguei aqui mais uma flor. A minha peça está ficando assim. Não vamos trabalhar sobre essa lateral agora. Eu vou laçar o meu fio. Vou pegar aqui mais uma flor, pode vir em qualquer um desses intervalos de 2 correntinhas. Ó. Então, lacei o meu fio, aqui está do lado certo. Vou pegar aqui a minha flor, do lado certo também. E aqui, nesse intervalo, gente, de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Dessa forma. Então, agora, eu vou pegar a minha peça, gente, e vou fazer isso aqui, ó. Porque agora a gente vai fazer a emenda dessa flor com essa flor aqui. Então, fiz o grupinho com 3 pontos altos. Não vou fazer corrente de separação agora. Essa flor eu vou trazer aqui para esse lado. E aqui, eu já vou vir aqui, ó, trago... Aqui está do lado certo, vou trabalhar agora pegando aqui do lado avesso
e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui no próximo intervalo de uma correntinha aqui, desse leque aqui, desse leque não, gente, desculpa, desse square. Vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui está ficando assim. Prendi com um ponto baixo, vou laçar o meu fio e aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar novamente um grupinho com 3 pontos altos. Fiz o grupinho com 3 pontos, agora eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, gente, ó. Nesse intervalo de 2 correntes, eu vou prender com um ponto baixo, vou laçar o meu fio, e nesse mesmo intervalo que eu trabalhei os 3 pontos, eu vou trabalhar mais 3 pontos para formar um leque aqui também. Então, agora ficou assim. Essa parte aqui, a gente já fez a emenda de um square com outro square, que aqui a flor a gente tá contornando para trabalhar o square. Então, gente, é bem simples de fazer. E essa emenda, ela não tem muitos arremates. É o arremate do início da peça e o arremate quando a gente concluir aqui toda a emenda de um square com o outro. Fiz aqui o leque. Agora, eu trabalho uma correntinha apenas. Vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar a sequência que eu trabalhei na primeira flor. 3 pontos altos entre um leque e outro. Uma corrente, aqui tem um leque. Agora, fiz o grupinho de 3 pontos altos, vou trabalhar mais um leque aqui no próximo intervalo de 2 correntes. Então, trabalhei aqui 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui eu trabalho mais 3 pontos altos para formar mais um leque. Uma corrente, e no próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, porque entre um leque e outro a gente trabalha o grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente. Então, gente, nessa lateral aqui, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez nessa lateral aqui. Um leque e 2 grupinhos de 3 pontos. Então, eu trabalhei um leque, um grupinho de 3 pontos altos, uma corrente. Para o próximo intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos apenas. Por quê? Porque a gente só vai completar o leque quando a gente terminar de fazer aqui a emenda dos square, quando a gente terminar de emendar a quantidade de square que a gente precisa para fazer a nossa peça. Então, aqui, ó, segui a mesma repetição. Fiz o grupinho de 3 pontos. Vou pegar aqui mais uma flor, vou laçar o meu fio e vou trabalhar a mesma sequência que eu fiz aqui para unir essa, para fazer a emenda do square, né? Dessa flor com essa flor aqui. Então, vou vir aqui no intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. Dessa forma. Vou virar aqui a minha peça, dessa forma, já vai automaticamente, gente, já vai formando aqui, ó, já vai ficando do jeitinho certo para fazer aqui a emenda de uma peça, né, de um square com o outro. Aqui nesse intervalo de uma corrente, eu vou prender com ponto baixo, laço meu fio, vou vir aqui nessa flor e vou fazer aqui o grupinho de 3 pontos altos para o intervalo de 2 correntinhas.
Vou vir no próximo intervalo aqui de uma corrente, prendo com um ponto baixo, laço meu fio. No próximo intervalo de duas correntes, agora eu vou trabalhar um leque. Mas primeiro, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas desse leque aqui, gente, ó. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou voltar nesse espacinho aqui e vou trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou seguir trabalhando agora a sequência. Aqui eu fiz um leque, vou trabalhar 3 pontos, um leque, 3 pontos altos. E aqui eu vou trabalhar, ao invés de trabalhar agora um grupinho de 3 pontos, eu vou trabalhar um leque novamente. Por quê? Para o meu tapete, eu vou utilizar apenas 3 flores. Então, aqui, tudo que eu fiz desse lado, gente, eu vou repetir desse lado aqui. E aí, a gente vai vir trabalhando sobre essa lateral aqui, para completar aqui a lateral, para completar o square. Então, para o meu tapete, eu vou utilizar um total de 3 square. Se você está fazendo a sua peça maior, você pode repetir essa sequência por mais vezes. Pode trabalhar com 5 flores, com 6 flores. Aqui eu fiz com 3 flores. Pode trabalhar com 4 flores, com a quantidade de flores que você achar necessário para a sua peça. Então, aqui para o tapete, eu vou utilizar 3 flores. Vou trabalhar aqui a sequência de pontos, né, de grupinhos de 3 pontos altos e leque, até chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de duas correntinhas. Trabalhei aqui desse lado, gente, ó, sobre essa lateral, a mesma repetição que eu trabalhei aqui no início. Então, eu trabalhei um leque, 3 pontos altos e aqui no próximo intervalo, um leque. Vou trabalhar agora sobre essa lateral. Então, como eu passei para vocês, se você tá fazendo com mais flores, você vai fazendo a emenda de um square com o outro, com a mesma sequência que a gente estava trabalhando. E quando chegar na última flor, a gente trabalha essa sequência aqui, ó. Porque é onde a gente vai finalizar aqui a emenda dos square. Agora, eu faço uma correntinha, laço meu fio. No próximo intervalo aqui de duas correntes, eu vou repetir novamente um grupinho de 3 pontos. Três pontos altos. Uma corrente, laço meu fio. Vou vir aqui, gente, agora, nesse intervalo que eu fiz, 3 pontos altos. Agora, eu vou concluir esse leque. Então, eu vou vir nesse mesmo intervalo e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, agora eu vou vir aqui, gente, entre esse grupinho de 3 pontos altos e esse, bem aqui, ó, nesse intervalo, e vou trabalhar aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Se você achar necessidade, pode trabalhar aqui uma correntinha antes de fazer o ponto baixo. Para minha peça, gente, eu não vou fazer uma corrente, eu vou vir direto nesse espaço, prendo com um ponto baixo. Laço meu fio, aqui nesse próximo square, nessa próxima flor aqui que a gente fez, onde tem os 3 pontos, eu vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos para concluir esse leque aqui também. Uma corrente, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo, eu vou trabalhar 3 pontos altos, exatamente igual fiz aqui. Então, tudo que eu fiz aqui, gente, ó, completei o leque tanto desse square quanto desse square também. Eu vou trabalhar aqui. E se você tá fazendo a sua peça maior, você vai repetir essa sequência por mais vezes. Então, aqui eu trabalho 3 pontos, prendo aqui com um ponto baixo, ó, nesse intervalo, 3 pontos,
uma corrente e 3 pontos altos para concluir aqui toda a lateral do square. Então, gente, segui a mesma sequência, fiz aqui, ó, 3 pontos, prendi com um ponto baixo, 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha, vou vir aqui, conto um ponto baixo e 2 correntes. Aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o barbante cru. Então, gente, peguei aqui o barbante cru. Eu vou vir aqui, vou pegar esse fio, pode iniciar em qualquer um desses leques, ó. Qualquer um desses intervalos de 2 correntes. Eu vou pegar esse fio e vou trazer esse fio para o intervalo de 2 correntinhas, só para facilitar aqui a hora do arremate. Então, trago ele aqui para o intervalo de 2 correntes do leque. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, uma laçadinha. Fiz aqui uma laçadinha. Vou vir aqui, bem nesse intervalo de 2 correntes, onde a gente trouxe esse fio para facilitar a hora do arremate. E aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Trabalho mais 2 correntinhas. Laço meu fio. Esse fio eu já vou trazer aqui para esse lado, ó. Fica os 2 fios juntos e facilita bastante a hora do arremate. Vou vir nesse mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Eu fiz um ponto baixo e 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Formou um grupinho com 3 pontos altos agora. 2 correntes, laço meu fio, no mesmo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos, para formar aqui um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ficou assim. Uma corrente, laço meu fio, agora eu vou vir no próximo intervalo, uma corrente não, gente, 2 correntinhas agora. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. Então, agora a gente vai trabalhar 2 correntinhas de separação. Fiz os 3 pontos, 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo aqui de uma corrente, eu trabalho mais um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes e chegando aqui nesse leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. Cheguei aqui no intervalo de 2 correntes do leque, eu trabalho 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos sobre esse mesmo intervalo de 2 correntes. Ficou assim, um leque e 2 grupinhos de 3 pontos altos agora. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo, um grupinho com 3 pontos novamente. 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo vou repetir aqui um grupinho com 3 pontos novamente. Então, agora, vai formando os grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Então, gente, chegando aqui na emenda de um square com o outro, eu vou vir aqui, ó, vou laçar o meu fio, eu vou vir nesse intervalo aqui do leque, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui onde eu fiz aquele ponto baixo, gente, ó. Vou vir bem aqui e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto baixo que a gente fez. Laço meu fio e aqui sobre esse leque eu trabalho mais um ponto alto. Então, aqui formou um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes,
laço meu fio. Para o próximo intervalo, eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos novamente. Duas correntes, no próximo intervalo, 3 pontos altos. Então, vai formando grupinhos de 3 pontos altos. Duas correntinhas. Sempre que chegar aqui na emenda de um square com o outro, a gente faz um ponto alto aqui sobre esse intervalo do leque. Um ponto alto sobre esse ponto baixo. E um ponto alto sobre esse próximo intervalo aqui desse leque. Duas correntes e essa será a repetição. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Tudo que eu fiz sobre essa lateral, eu repito aqui sobre essa lateral. Sobre essa lateral aqui, gente, ó, quando chegar na emenda de um square com o outro, a gente vai trabalhar um ponto alto aqui sobre esse leque, um ponto alto sobre esse ponto baixo e um ponto alto aqui sobre esse intervalo do próximo leque. Exatamente igual a gente trabalhou desse lado. E aqui, leque sobre leque, 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha. Tudo que a gente fez aqui, a gente repete aqui. Então, essa será a sequência. Eu vou contar essa volta, gente, como a volta de número 1, com o barbante cru. Bom, gente, conclui aqui toda a volta. Então, para esse lado, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos com 3 pontos altos para esse lado e 8 grupinhos com 3 pontos altos para esse lado. Aqui ficou 2 leques e 2 grupinhos com 2 pontos altos, tanto nessa lateral quanto nessa outra lateral aqui também. Aqui, gente, ó, observem que já vai ficando bem certinho aqui a nossa peça. Agora, chegando aqui no final, eu fiz as duas correntinhas. Vou vir aqui, conto um ponto baixo, e na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, desse lado ficou, ó, a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui. Na emenda de um square com o outro, a gente fez um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas aqui do leque, gente, para iniciar a volta de número 2. Então, caminhei aqui com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de duas correntinhas. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui um total de 3 pontos altos. Contando com as três correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho agora de 4 pontos altos, ó, com 4 pontos altos. Duas correntes de separação. Fiz aqui as duas correntes, laço meu fio. Agora, eu vou vir sobre esse intervalo de duas correntes e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 4 pontos altos agora para os intervalos de duas correntes dessa lateral. 2, 3, 4 pontos altos. Duas correntes, para o próximo intervalo de duas correntes, vou repetir um grupinho. Essa volta aqui, gente, a gente precisa ter bastante atenção. Por quê? Porque se a gente errar essa volta, automaticamente a gente vai errando as próximas voltas também. Então, essa volta é a volta de número 2. Para cada intervalo agora de duas correntes, trabalhe um grupinho com 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. Duas correntes, chegando aqui no intervalo de duas correntes do leque, eu vou repetir novamente um grupinho com 4 pontos altos. Então, entre um leque e outro, a gente vai trabalhar essa sequência de grupinhos com 4 pontos. Vai ficar aqui, gente, ó, vai ficar um total de 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos com 4 pontos altos. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui também.
Para trabalhar agora sobre a lateral da peça, eu faço 2 correntinhas, lacei aqui o fio, vou vir aqui no primeiro intervalo de 2 correntes, e aqui para a lateral da peça, eu vou seguir trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos aqui sobre essa lateral, gente, ó. 2, 3 pontos altos, 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir grupinhos com 3 pontos altos. Então, sobre essa lateral maior, a gente vai trabalhar 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Dessa forma aqui, a gente vai seguir trabalhando sobre toda a lateral. Quando chegar aqui desse lado, gente, entre esse leque e esse leque, a gente vai trabalhar grupinhos com 4 pontos altos, da mesma forma que a gente trabalhou aqui. E quando chegar sobre essa lateral, a gente vai seguir essa repetição de grupinhos de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar grupinhos de 4 pontos apenas sobre essa lateral e sobre essa lateral aqui menor, que a gente vai trabalhar os grupinhos, né? A gente já trabalhou desse lado e vai trabalhar desse lado aqui a mesma sequência, porque aqui é onde vai ser a curva da peça, gente. Então, vou seguir essa sequência que eu passei para vocês, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui também. Aqui ficou 5 grupinhos com 4 pontos altos. E agora, nessa volta de número 2, para cada uma dessas laterais, tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos com 3 pontos altos. Então, gente, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui, conto 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Para iniciar a volta de número 3, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, vou vir no próximo ponto e trabalho um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio, no próximo ponto alto, um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e agora chegando no último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, tinha um grupinho com 4 pontos altos. Nessa carreira aqui, gente, nessa volta, que é a volta de número 3, aqui vai formar grupinhos com 5 pontos altos agora. 2 correntes, laço meu fio para o próximo grupinho de 4 pontos, para o primeiro ponto alto, um ponto alto. Para o próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui, sobre esse mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto de base. Trabalhei aqui 2 pontos altos para o mesmo ponto, novamente fazendo um aumento no último ponto. 2 correntes, e eu vou seguir essa sequência até ter um total de 5 grupinhos de 5 pontos altos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar aumento agora, gente, sempre entre esse leque e esse leque aqui, a gente vai trabalhar aumento para as próximas voltas. Só quando chegar no bico de acabamento da peça que a gente não trabalha mais aumentos. Então, agora, entre esse leque e esse leque, eu vou seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, formou aqui 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui sobre a lateral da peça, vamos trabalhar agora da seguinte forma. Eu vou trabalhar 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio e agora eu não trabalho sobre os intervalos de uma corrente. Eu vou vir aqui sobre esse primeiro grupinho de 3 pontos e para o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio e agora, sobre o intervalo de 2 correntes, eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos.
Então, a gente não trabalha sobre esse primeiro intervalo de duas correntes da lateral da peça e nem vai trabalhar sobre esse intervalo de duas correntes aqui, ó, sobre esse último intervalo de duas correntes da lateral da peça também. Então, agora eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos para cada intervalo de uma correntinha, até chegar ali no último grupinho de 3 pontos altos da lateral. Vai ficando assim. Então, gente, seguir trabalhando aqui grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de duas correntinhas. Sobre esse último intervalo de duas correntes, a gente não vai trabalhar. Então, agora, cheguei aqui sobre esse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu fiz duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse último ponto alto e aqui eu trabalho um ponto alto apenas. Para ficar aqui, gente, com o intervalo de ponto tela exatamente igual ficou aqui no início, ó. Então, a gente iniciou a volta, a lateral, né, com o intervalo de ponto tela, e sempre que iniciar com o intervalinho de ponto tela, vai terminar com o intervalo de ponto tela também, tanto desse lado quanto desse lado aqui também, porque tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente fizer sobre a curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, agora, eu faço duas correntinhas, laço meu fio, vou vir sobre esse grupinho de 4 pontos altos e para cada ponto alto desse, eu trabalho um ponto alto. No último ponto, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos para o mesmo ponto de base. Então, aqui, eu trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Duas correntes. E agora, entre esse leque e esse leque, eu vou trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, exatamente igual eu fiz desse lado. E quando chegar aqui, gente, ó, na lateral da peça desse lado, para o primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui da lateral, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto, duas correntes, e sigo trabalhando os grupinhos de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado. Então, é a mesma repetição. Essa é a sequência da volta de número 3. Bom, gente, concluí aqui toda a volta de número 3. A minha peça está ficando assim. Tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. E tudo que eu fiz sobre essa lateral, eu repeti sobre essa lateral aqui também. Então, ficou assim. Chegando aqui no final, eu fiz os 2 pontos, as duas correntinhas, um ponto alto, duas correntes. Vou vir aqui, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes novamente para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. Sobre o próximo ponto de base, um ponto alto. A gente está iniciando a volta. Essa volta aqui, gente, é a volta de número 4. Então, chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento novamente, ó. 2 pontos altos para o mesmo ponto de base. Então, na carreira anterior, a gente ficou com 5 grupinhos de 5 pontos altos. Nessa volta aqui, vai ficar um total de 5 grupinhos de 6 pontos altos. Duas correntes, venho no próximo grupinho, ó, para o primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto, no próximo, um ponto, novamente, um ponto alto, sigo trabalhando um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto. Duas correntes e vou seguir trabalhando aqui um aumento no último ponto até chegar aqui nesse último grupinho que a gente está trabalhando aumento. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Vai ficar aqui um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos agora. Vamos trabalhar assim até chegar aqui, ó, nesse último grupinho com aumento. Agora, gente, chegando aqui sobre a lateral da peça, vamos trabalhar da seguinte forma. Fiz aqui duas correntinhas, laço meu fio, vou vir sobre esse primeiro ponto alto aqui da lateral da peça e vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e agora para o intervalo de duas correntes, eu trabalho aqui 2 pontos altos.
formou agora um grupinho com 3 pontos. Então, observem que na carreira anterior a gente iniciou com o ponto tela. Nessa carreira, a gente já vai iniciar com um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e vou seguir trabalhando aqui por toda a lateral da peça, grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas, com 2 correntes de separação entre um grupinho de 3 pontos altos e outro. Vou trabalhar essa sequência até chegar aqui, gente, ó. Quando chegar nesse último intervalo aqui de ponto tela, eu volto para a gente dar sequência. Chegando aqui no último intervalo de ponto tela, tá ficando assim a minha peça. Então, aqui, para esse intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. E sobre esse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui, iniciou a lateral da peça com um grupinho de 3 pontos e finalizou a lateral da peça com um grupinho de 3 pontos altos também. 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse grupinho de 6 pontos, de 6 pontos não, gente, desculpa, de 5 pontos altos. E para esse primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Vai formar agora um grupinho com 6 pontos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos com aumento, ó. Então, no último ponto, eu vou trabalhar mais um ponto alto sobre esse ponto de base. 2 correntes. Então, fiz aqui 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência, gente, de um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Vai ficar aqui da mesma forma que a gente trabalhou sobre essa curva da peça. Vai formar aqui 5 grupinhos, desculpa, com 6 pontos altos. Vamos trabalhar aumento até chegar aqui nesse último grupinho com aumento. Então, aqui, eu fiz as 2 correntes. Vou laçar o meu fio sobre esse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Para o intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, exatamente igual eu fiz do outro lado, na outra lateral. 2 correntes e vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Então, essa será a sequência da volta de número 4. Minha peça está ficando assim. Agora, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a volta de número 5, subo 3 correntes que vai dar altura de um ponto alto e sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Exatamente igual a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Então, sigo trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência agora, gente, de um aumento sobre o último ponto de cada um desses grupinhos. Vai ficar um total de 5 grupinhos de 7 pontos altos agora. Bom, gente, segui trabalhando aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, então formou agora 5 grupinhos de 7 pontos altos. Observem que a gente está trabalhando a mesma repetição. Na carreira anterior, a gente iniciou aqui a lateral da peça com grupinhos de 3 pontos. Agora, a gente vai trabalhar a mesma repetição que a gente fez nessa volta aqui, que foi a volta de número 3. A gente vai iniciar a lateral da peça com um intervalo de ponto tela. Então, a gente vai intercalando. Em uma volta, vai iniciar com o grupinho de 3 pontos. Na próxima, com o intervalo de ponto tela. Na próxima, com o grupinho de 3 pontos. E assim por diante. Então, fiz as 2 correntes. Vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto da lateral. E trabalho um ponto alto sobre esse ponto. 2 correntes. Laço meu fio. Agora, venho no intervalo de 2 correntes. E trabalho um grupinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, eu vou repetir
um grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, é a mesma sequência que a gente está trabalhando nas voltas anteriores. Duas correntes, e agora, para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Quando chegar aqui, no último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu vou trabalhar um ponto tela exatamente igual eu fiz aqui. E exatamente igual a gente fez nessa volta de número 3. A gente trabalha 2 correntinhas e um ponto alto sobre esse último ponto. Quando chegar na curva da peça desse lado, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou desse lado. Então, aqui, gente, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, essa é a volta de número 5. Eu vou trabalhar essa sequência até ter um total de 10 voltas, contando aqui com a primeira volta que a gente trabalhou com o barbante cru. Então, quando chegar aqui na curva da peça, a gente segue trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. E aqui na lateral, a gente vai seguir essa sequência sempre intercalando. Essa volta, sempre que iniciar com ponto tela lateral, vai terminar com ponto tela também, ó, igual nessa volta aqui. E sempre que iniciar com um grupinho de 3 pontos altos, vai terminar com um grupinho de 3 pontos altos. Uma volta inicia com um grupinho de 3 pontos, a próxima ponto tela, 3 pontos e ponto tela. Então, essa será a repetição. Eu vou concluir aqui a volta de número 5, depois eu vou trabalhar mais 5 voltas com essa sequência que eu passei para vocês, para ficar um total de 10 voltas, e quando eu terminar de fazer as 10 voltas, eu volto para a gente dar continuidade. Então, gente, essa será a repetição. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários, ou vocês podem voltar o vídeo um pouquinho, que vai dar super certo aí a sua peça também. Vou adiantar aqui até ter um total de 10 voltas, contando com a primeira volta com o barbante cru, e volto para a gente iniciar a próxima volta, que vai ser com o barbante que eu utilizei aqui para fazer a flor com o rosa médio. Vou adiantar aqui e volto para a gente dar sequência. Bom, gente, concluí aqui, fiz um total de 10 voltas com a sequência que eu passei para vocês, contando a partir da primeira volta com o barbante cru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Chegando aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e aqui eu cortei esse barbante cru, porque agora eu vou trabalhar, gente, com o barbante da mesma cor que eu fiz aqui as flores do meu tapete. Então, eu segui a mesma sequência que eu passei para vocês. Agora, gente, ficou um total aqui de 5 grupinhos com 12 pontos altos. Então, se você quiser fazer o seu tapete maior, tanto no comprimento do tapete quanto na largura, você pode seguir trabalhando essa sequência por mais voltas. Quando chegar no bico de acabamento, eu vou ensinar para vocês como fazer o bico de acabamento para dar certo em qualquer tamanho de tapete. Então, se você quer aumentar tanto no comprimento quanto na largura, você vai trabalhar mais voltas como essa. Se você quer aumentar o seu tapete apenas no comprimento, então vai aumentar aqui a quantidade de flores inicial para a peça. Agora, gente, eu cortei aqui o barbante porque eu vou trabalhar essa mesma repetição, só que agora com o barbante rosa médio. Bom, gente, peguei aqui o barbante rosa, esse rosa aqui é o rosa médio. Vocês podem utilizar a cor de barbante que você tem disponível aí no seu ateliê. Pode iniciar, gente, em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar bem aqui, vou iniciar desse lado. Então, aqui, eu vou fazer uma laçadinha. Vou vir bem aqui, sobre o primeiro ponto alto do grupinho de 12 pontos, sobre esse primeiro ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Dessa forma, esse fio, eu já vou trazer ele para esse lado, gente, ó, para ir passando esse fio por entre os pontos. Então, fiz um ponto baixo, vou trabalhar aqui mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Eu já tô passando esse fio aqui por entre os pontos, já para ir arrematando o fio. Aqui eu vou seguir a mesma sequência das carreiras anteriores. A diferença, gente, é que agora eu fiz a troca de cores. Então, eu quis trazer aqui para vocês verem certinho, porque eu sei que tem muita gente que está iniciando agora. Então, para vocês verem certinho como eu faço aqui
a troca de cores. Então, é a mesma sequência das carreiras anteriores. Quando chegar no último ponto de base, eu vou repetir o aumento. Vou trabalhar 2 pontos altos aqui, ó, sobre o mesmo ponto de base. Dessa forma, 2 correntes e vou trabalhar por toda a volta com essa sequência. Então, essa volta aqui é a volta de número 11. Quando eu terminar de trabalhar aqui essa volta de número 11, eu vou trabalhar mais uma volta com essa sequência, só que com o barbante cru. Vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou trabalhar essa sequência aqui, gente, ó. Estou trabalhando essa volta com o barbante rosa médio. Depois, eu vou trabalhar mais uma volta com o barbante cru. E aí, eu volto pra gente dar início ao bico de acabamento do nosso tapete. Bom, gente, então, trabalhei aqui toda a volta de número 11 com o barbante rosa médio. Quando eu concluí a volta de número 11, eu cortei o barbante e iniciei a volta de número 12 com o barbante cru. Então, chegando aqui no final da volta de número 12, eu prendi com um ponto baixíssimo e aqui eu já cortei o barbante novamente. Então, a minha peça está ficando assim. Se você não quer fazer a troca de cores, aqui, gente, ao invés de cortar o barbante, depois da volta de número 10, você segue trabalhando a mesma repetição. Contando a partir dessa primeira volta até aqui, é um total de 12 voltas. E agora, eu vou trabalhar uma volta toda com ponto alto para iniciar o bico de acabamento da minha peça. Então, aqui, vou trabalhar agora com o barbante rosa médio novamente. Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha, pode iniciar em qualquer um dos lados. Fiz aqui uma laçadinha, vou vir aqui bem sobre esse ponto. E aqui, eu vou prender essa laçadinha fazendo um ponto baixo. Fiz um ponto baixo e mais 2 correntes. Esse fio eu já vou trazer aqui para esse lado. E agora, gente, essa volta de número 13, eu vou trabalhar toda com ponto alto, não vou trabalhar correntinha de separação. Então, eu vou seguir trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto desse de base. E quando chegar no último ponto, eu vou seguir trabalhando aquela sequência de aumento para o último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. A diferença é que agora a gente não vai fazer correntes de separação. Então, aqui, um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. Se você tem um ponto muito apertado, aqui, gente, eu estou utilizando a agulha 3,5 milímetro. Mas, se você tem um ponto muito apertado, você pode utilizar a agulha 4 milímetros para regular a tensão do ponto. Se o seu ponto for um ponto mais largo, você pode utilizar a agulha 3 milímetros. Então, chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar um aumento no último ponto, exatamente igual nas carreiras anteriores. Laço meu fio e agora, chegando nesse intervalo aqui de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Então, gente, a minha peça vai ficando assim. Sempre que chegar aqui no último ponto, a gente segue a sequência de aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, na curva da peça desse lado e na curva da peça desse outro lado, a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto. A diferença, gente, é que quando chegar aqui no intervalo de 2 correntes, a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Quando chegar aqui sobre a lateral da peça, 2 pontos altos para os intervalos de 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, essa será a sequência da volta de número 13. Vou seguir essa sequência até chegar no final. Bom, gente, concluí aqui toda a volta. A minha peça está ficando assim. A lateral ficou assim. E o tapete está ficando bem certinho, gente, ó. Não está ficando embabadado, não está ficando repuxado.
Agora, chegando aqui no final, fiz os 2 pontos altos para o intervalo de 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, conto um ponto baixo, uma, e na segunda corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente que vai dar a altura de um ponto baixo e mais 5 correntinhas que vai ser de separação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Contando com essa primeira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto baixo, ficou um total aqui de 6 correntinhas. Então, gente, fiz aqui um total de 6 correntinhas. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, e aqui no quarto ponto alto de base, eu vou prender aqui com um ponto baixo. Dessa forma, conto 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base, ó. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3 e no próximo ponto, que é o quarto ponto alto de base, prendo com um ponto baixo. Aqui, gente, eu vou trabalhar essa sequência por toda essa parte aqui da curva da peça. Eu vou trabalhar essa sequência até chegar aqui no último grupinho que a gente estava trabalhando o aumento no último ponto. Então, para esse bico de acabamento dar certinho, gente, a gente precisa ter de 3 em 3 argolinhas dessa de correntinhas para que dê certinho o desenho do ponto. Então, se você está fazendo a sua peça em outros tamanhos, você vai contando de 3 em 3 argolinhas como essa, para que dê certinho aqui o bico de acabamento da nossa peça. Bom, gente, então eu segui trabalhando aqui essa sequência que eu passei para vocês. Um ponto baixo, 5 correntes, pulei 3 pontos de base, um ponto baixo, 5 correntes, por toda a curva aqui da minha peça. Chegando aqui, gente, na parte reta da peça, aqui, ó, na lateral da peça, eu vou trabalhar da seguinte forma. Ao invés de pular 3 pontos de base, eu vou pular mais pontos de base, para que a minha peça não fique embabadada. Então, chegando aqui, fiz o ponto baixo, vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Agora, eu vou pular 1, 2, 3, 4, e aqui no quinto ponto de base, eu vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto de base, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, gente, sobre a lateral da peça, eu vou seguir trabalhando essa sequência. Eu vou pular 4 pontos de base e vou prender com um ponto baixo no próximo ponto, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também. Tudo que eu fizer desse lado aqui, eu vou repetir do outro lado. Então, aqui, eu vou pular 4 pontos de base também. Quando chegar na curva da peça aqui desse lado, eu vou pular apenas 3 pontos de base, exatamente igual eu fiz desse lado, para que a minha peça não fique embabadada. Mas se você tiver um ponto, né, muito apertado e você vir que trabalhando essa sequência aqui, pulando apenas 3 pontos de base, dando a volta em toda a peça, o seu tapete não vai ficar embabadado, pode trabalhar essa sequência dando a volta em toda a peça. Se o seu ponto for um pouco mais largo, você pode trabalhar essa sequência que eu estou trabalhando aqui na lateral, pulando 4 pontos de base, também dando a volta em toda a peça. Para a minha peça, eu preciso fazer essa adaptação, gente, aqui, ó, pulo 3 pontos apenas, e aqui na lateral da peça, pulando 4 pontos de base, para que o meu tapete, ele fique bem certinho, não fique embabadado, nem fique repuxado. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a peça, na parte oval, pulando apenas 3 pontos, e na lateral da peça, pulando 4 pontos de base. Bom, gente, segui trabalhando essa repetição, dando a volta aqui em toda a minha peça. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas apenas. Vou laçar o meu fio
sobrou aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Aqui é o quinto ponto onde a gente iniciou a nossa peça. Então, eu lacei o meu fio, vou vir aqui nessa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Para que aqui, gente, a próxima volta que eu vou iniciar, eu já vou iniciar bem aqui, ó, bem centralizada nessa argolinha de correntinhas. Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo para iniciar a próxima volta. Aqui, como eu falei para vocês, precisa ter uma quantidade de correntinhas dessa aqui, ó, de argolinhas, desculpa, gente, precisa ter uma quantidade de argolinhas dessa aqui que seja de 3 em 3 para que dê certinho o bico de acabamento. Então, é múltiplos de 3 a quantidade aqui de argolinhas. Para o meu tapete, ficou com um total, gente, de 60 argolinhas dessa de 5 correntinhas. Então, aqui trabalhei a sequência que eu passei para vocês. Quando chegou aqui na lateral, eu pulei 4 pontos de base, ó, por toda a lateral. Chegando aqui, já comecei a pular 3 pontos de base apenas. E tudo que eu fiz de um lado, nessa lateral aqui, eu pulei mais pontos, pulei 4 pontos de base, nessa lateral da mesma forma, ó. Quando chegou aqui, eu comecei a pular 4 pontos de base e deu super certo. Então, se você está fazendo a sua peça aí em outros tamanhos, o importante, gente, para que o bico de acabamento dê certinho, é que tenha de 3 em 3 argolinhas como essa. Então, você também pode fazer adaptações, pode pular mais ou menos pontos, vai de acordo com a sua tensão de pontos. Agora, para iniciar a próxima volta, essa volta que a gente fez foi a volta de número 14. Vamos iniciar a volta de número 15. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, vou laçar o meu fio, vou vir nesse intervalo aqui de 5 correntinhas e vou trabalhar aqui um ponto alto, laço meu fio, um ponto alto. Vou trabalhar aqui um total de 9 pontos altos para esse intervalo de 5 correntinhas. Fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou vir aqui na próxima argolinha de 5 correntes e vou prender com um ponto baixo. Então, gente, a minha peça está ficando assim. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui na próxima argolinha de correntes e vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio para a próxima argola de correntes, eu vou trabalhar uma sequência de 9 pontos altos novamente, exatamente igual eu fiz ali, ó, exatamente igual eu fiz aqui. Fiz aqui um total de 3. Quatro. 5. 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Para o próximo intervalo, eu vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, gente, vai formando grupinhos de 9 pontos altos e entre um grupinho de 9 pontos altos e outro, uma argolinha aqui com 5 correntinhas. Isabela, tô trabalhando essa sequência e a minha peça está ficando assim, repuxada. Gente, você pode trabalhar aqui mais pontos altos que vai dar certo também. Eu estou trabalhando com 9 pontos, você pode trabalhar com 10 pontos ou com 8 pontos altos. Se o seu ponto for um pouco mais largo e você vir que a sua peça vai embabadar, você pode trabalhar com 8 pontos. Aqui, para minha tensão de pontos, eu vou trabalhar com grupinhos de 9 pontos altos. Então, eu vou seguir trabalhando essa repetição aqui, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, concluí aqui
toda a volta. Então, a minha peça está ficando assim, entre um grupinho de 9 pontos altos e outro, formou essa argolinha com 5 correntinhas. Chegando aqui no final, fiz o ponto baixo. Agora, para fazer a última argolinha aqui, gente, eu vou novamente, ó, trabalhar 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui onde eu iniciei com o ponto baixo, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto, para que quando eu for iniciar a próxima volta, já fique aqui, ó, bem centralizado a minha peça, bem centralizada a minha peça. Vou trabalhar aqui novamente, laço meu fio, vou vir aqui sobre esse ponto baixo, e aqui eu trabalho um ponto alto. Ficou aqui, gente, ó, a laçadinha ficou bem aqui, bem centralizada nessa argolinha de correntinhas. Para iniciar a próxima volta, que é a última volta do nosso tapete, eu vou vir aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Fiz o ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre esse primeiro ponto alto dos 9 pontos que eu fiz e vou trabalhar um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui e vou trabalhar um ponto baixo. Formou aqui um ponto picô. Então, formou aqui um ponto picô. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto baixo, formou mais um ponto picô. No próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, trabalho mais um ponto picô. No próximo ponto de base, um ponto alto. 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui mais um ponto picô. Vou seguir essa sequência trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, com um ponto picô com as 3 correntinhas. Então, venho pegando essas 2 laçadinhas, trabalho aqui um ponto picô. Vai ficar um total de 9 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui. Um ponto picô. Para o próximo ponto de base. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem bem certinho. Para o próximo ponto de base, novamente, um ponto alto, 3 correntinhas. Um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui e trabalho um ponto picô. Para o último ponto de base, a gente não trabalha ponto picô. A gente trabalha apenas um ponto alto. Então formou um total de 9 pontos altos e 8 pontos picô, porque a gente não trabalha um ponto picô para o último ponto alto aqui de base. Agora, chegando aqui nessa argolinha de 5 correntes, eu vou prender com um ponto baixo. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo grupinho de 9 pontos, para o primeiro ponto, um ponto alto, 3 correntes, trabalho aqui um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto e vou trabalhar também um ponto picô. Então, eu vou seguir essa sequência aqui, por todos esses pontos que eu fiz aqui, vai ficar 9 pontos altos com 8 pontos picô. Fiz aqui os 9 pontos altos, 8 pontos picô. Chegando aqui no último ponto, não trabalho sobre
esse ponto alto, um ponto picô. Venho direto nesse intervalo de 5 correntes e prendo com um ponto baixo. Então, essa será a sequência, gente. Eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, segui trabalhando essa sequência, dando a volta aqui em toda a minha peça. Chegando aqui no final, fiz o ponto alto. Agora, eu vou vir aqui onde eu iniciei com ponto baixo, pegando essas duas laçadinhas e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo, vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Agora, gente, para fazer o arremate desse fio aqui, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria, gente, facilita bastante a hora do arremate. Então, vou utilizar aqui a minha agulha de tapeçaria, mas se você não tem a agulha de tapeçaria, pode utilizar a agulha de crochê que vai dar certo também. Então, eu vou passar aqui esse fio por entre os pontos, dessa forma. Vou passando aqui por entre os pontos. E aqui eu vou cortar o excesso desse fio. Aqui, gente, para fazer o arremate desse fio aqui, eu vou pegar a minha agulha de crochê. Então, gente, esse fio aqui, eu vou dividir esse fio aqui ao meio, com a minha agulha de crochê. Dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, vou passar a minha agulha por entre essa laçadinha e vou puxar aqui esse fio por entre essa laçadinha. Agora, aqui, eu vou fazer 3 nozinhos. O primeiro nozinho eu não aperto tanto. O segundo nozinho eu aperto bem. E vou trabalhar aqui mais um nozinho. Agora, eu vou cortar o excesso desse fio. Vocês podem fazer isso com esse fio aqui também, que a gente já passou por entre os pontos. Mas, se vocês preferirem, pode trabalhar dessa forma aqui também. Então, eu vou fazer isso aqui, gente, em todos os arremates aqui. Para arrematar todos esses fios, eu vou trabalhar essa mesma sequência. Bom, gente, então, já concluí aqui todo o meu tapete. Esse é o resultado do tapete. Olha que tapete lindo, gente! Eu achei que ficou super lindo. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram também desse tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse modelo de tapete, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Gente, olha o caimento do tapete. E se você quer também a videoaula da passadeira, me deixem aqui nos comentários que eu vou sim trazer a videoaula da passadeira desse modelo aqui para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse modelo de tapete, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.